a sacerdotisa, as de ouros, 10 de paus, 7 de paus. Tirar os conselhos. Moralidade, compreensão e concessão. Signo de Libra inicia com a energia da sacerdotisa. Eu vejo que essa leitura está muito mais focada para a área profissional. Eu vejo que muitos de vocês estão focados nisso, mas principalmente eu vejo que é uma necessidade não só de reserva, como a sacerdotisa pede aqui. Alguns já podem estar adotando essa posição mais de observar, falar pouco e observar mais. Vejo muitos de vocês aqui com uma nova ideia, seja de carreira, de projeto que há um potencial aqui de trazer prosperidade para vocês. Só que muitos de vocês podem estar sobrecarregados de responsabilidades. Alguns podem já ter um emprego aqui, apesar de ter essa ideia, ou até ter surgido aqui uma oportunidade nova, seja um novo emprego ou realmente uma oportunidade de ter uma carreira, uma oportunidade de vocês terem prosperidade aqui. E eu vejo que alguns podem estar com muitas responsabilidades no momento, seja no emprego atual, seja relacionado ao ambiente familiar, a outras áreas aqui, e alguns podem ter dificuldade de dar início a esse projeto, a materializar essa ideia que vocês possuem. E eu vejo que para muitos de vocês essa ideia vai trazer prosperidade, só que vocês precisam dar espaço, ter tempo para investir nessa ideia. E alguns podem não ter tempo, porque tem um 10 de paus. Muitos de vocês estão tendo muitos compromissos, muitas responsabilidades, inclusive assumindo responsabilidades que poderiam ser dadas a outras pessoas. E eu vejo que vai ser necessário vocês se libertarem desse excesso de atividades aqui, de ofício, de responsabilidades, para que vocês consigam investir nessa ideia, nessa oportunidade, para que vocês consigam consigam materializar isso no mundo. Só que eu vejo que para alguns de vocês, após vocês conseguirem se libertar desse excesso, é possível que ao investir nessa ideia, nesse projeto, nessa oportunidade aqui que pode trazer prosperidade, eu vejo que pode surgir desafios, como indica o 7 de paus. Seja
Desafio, eu vejo muito mais desafios que surgem do externo, não uma questão interna que vocês poderiam criar aqui. Eu vejo, seja a influência de outras pessoas, por exemplo, concorrência ou pessoas tentando desmotivar vocês, pessoas pessimistas, e que vocês terão que se proteger. E o sete de paus indica que vocês não só terão que se proteger, terão que ser estratégicos. Por isso há essa necessidade de reserva, de vocês não expressarem tudo o que sabem, principalmente relacionado à área profissional, para que vocês e também vocês precisam não só ter fé, acreditar nessa ideia, nessa oportunidade aqui, porque é o Ás de Ouros, e o Ás de Ouros é uma das cartas mais positivas assim do tarô. É uma oportunidade de ouro. Vocês terão que ter fé nessa oportunidade e persistir aqui, resistir aos desafios, aos obstáculos. Eu vejo muito os obstáculos sendo pessoas. E se vocês adotarem essa postura de resistência, é possível que vocês consigam superar esses desafios, esses obstáculos, essa influência externa. Mas também vai ser necessário ter um pouco de estratégia e planejamento. Quanto aos conselhos aqui, saiu a carta da moralidade. Eu vejo que, como saiu embaixo do Ás de Ouros, é possível que alguns de vocês estejam se cobrando demais a respeito dessa oportunidade. É possível que alguns, por estar se cobrando demais, alguns podem querer desistir dessa oportunidade, dessa ideia específica. E isso vem muito dessa questão da moralidade. É possível que alguns tenham aprendido, tenham tido uma criação muito rígida, e isso está influenciando a forma de pensar de vocês na área profissional. Pode afetar outras áreas, mas eu vejo essa leitura muito focada na área profissional. Então, alguns podem ter tido uma mãe, porque como é a Rainha de Espadas, pode ser uma figura feminina, pode ter tido uma mãe muito rígida, uma mãe que poderia até ser religiosa, e isso está influenciando a forma de pensar de vocês a respeito dessa oportunidade de investimento. Como saiu a sacerdotisa, eu vejo muitos de vocês pensando, tendo a ideia de investir numa área profissional que não é convencional, não é tradicional. Por isso há essa moralidade de achar, será que se eu investir nessa carreira, eu vou estar sendo contra a religião que eu possuo? Porque alguns de vocês podem estar pensando aqui, tendo vontade de investir, por exemplo, numa carreira relacionada ao misticismo, à espiritualidade, como tarô. A sacerdotisa fala muito, tem essa ligação com tarô, astrologia, outras ferramentas que prevê o futuro, que aconselha as outras pessoas, que tem ligação com a espiritualidade. E alguns podem ter tido uma criação rígida, baseada em, por exemplo, em religiões ortodoxas, que pregam que se a pessoa fazer determinada coisa vai para o inferno. E isso influencia muito, está influenciando muito a forma que vocês percebem essa ideia, essa possibilidade aqui de ganhar dinheiro, de ter prosperidade, por conta dessa moralidade que vocês possuem, que foi aprendida. Então a carta da moralidade pede para que vocês reflitam sobre isso e também tomem cuidado com o excesso de rigidez com vocês mesmos, com as outras pessoas, mas eu vejo muito mais consigo mesmo, com o perfeccionismo exagerado, com uma posição de serem muito exigentes consigo mesmo também, porque isso geraria dificuldade aqui na situação. A carta da compreensão
indica que alguns de vocês realmente podem estar presos a uma perspectiva muito limitada, que vem muito da moralidade. Então a carta da compreensão pede para que, se vocês não têm muito conhecimento a respeito dessa oportunidade de carreira aqui, que eu vejo muito alguns de vocês pensando em ter uma carreira mesmo relacionada ao misticismo, à espiritualidade. Então, se vocês não têm muito conhecimento, que vocês busquem compreender melhor sobre essa área. Busquem ter mais conhecimento sobre a espiritualidade, sobre se vocês querem seguir carreira como astrólogos, por exemplo. Busquem conhecer mais sobre a astrologia. Se for o tarô, busquem conhecer mais sobre o tarô. Se for uma outra ferramenta, busquem saber mais sobre. Assim vocês vão se libertar da moralidade que vocês possuem e vão conseguir também desenvolver mais a sensibilidade que pode ser necessária para que vocês atuem nessa carreira, nesse projeto aqui. A carta da concessão indica que provavelmente esses desafios que vão aparecer no caminho vem muito da forma como vocês lidam com as outras pessoas. Como eu vejo muito mais os desafios sendo impostos por pessoas, então podem ser familiares contra, podem ser amigos, pessoas próximas, pessoas ou que são contra o que vocês querem fazer, ou pessoas que podem ser negativas, que desmotivam vocês a dar continuidade a esse projeto. Então a carta da concessão pede para que vocês reflitam o quanto vocês estão tentando agradar os outros e abrindo mão de coisas que são importantes para vocês. E eu vejo que alguns de vocês podem inclusive ter um amor pelo conhecimento esotérico, pelo misticismo, pelos mistérios da vida, que a sacerdotisa fala muito dos mistérios da vida, do lado mais sutil da vida, que a gente não enxerga, a gente sente. Então é uma carta muito ligada à intuição. E a carta da concessão pede para que vocês reflitam sobre isso, o quanto vocês estão tentando agradar os outros e abrindo mão de coisas que são importantes para vocês. É preciso vocês equilibrarem o dar e receber, equilibrar as relações aqui, para vocês não acabarem se anulando, se prejudicando por conta da influência de outras pessoas, para querer agradar, se for familiares, então alguns podem ter medo de magoar os familiares, principalmente como eu vejo figura da mãe, para muitos de vocês, podem ter esse receio de que a mãe se frustrem com vocês, fique magoada, e isso cabe a vocês refletirem. Eu vejo que essa oportunidade é bastante próspera. Se vocês investirem, se dedicarem, é bem possível que vocês consigam alcançar estabilidade através dessa ideia, desse projeto. Então, eu vejo que não só vocês precisam ter essa postura de reserva, não revelar tudo o que sabem, mas também usar a sensibilidade para discernir quem vocês podem contar a respeito disso, inclusive até conversar sobre, e quem vocês precisam silenciar sobre essa situação, porque é bem possível que algumas pessoas realmente sejam contra ou acabem tentando desmotivar vocês, e isso pode gerar dificuldade para que vocês deem continuidade a essa oportunidade de investimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!